O 1 Timóteo 1, o outro domingo capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Semana passada foi Páscoa, então não tivemos a série do capítulo, a série de Timóteo. Então hoje a gente vai retomar Timóteo, capítulo de número 5, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve ao seu jovem pastor Timóteo. E essa carta tem abençoado muito a nossa vida, né? Porque tem sido uma carta que ela tem mostrado que o evangelho não é romantismo. Servir a Deus não é romantismo. E é interessante que quando Paulo ele fala para Timóteo, esse jovem pastor, ele vem mostrando primeiro algumas características da igreja. Ele fala assim: Timóteo, não se relacione com a igreja com romantismo, porque na igreja você vai encontrar de tudo. E a gente aprende na carta que Paulo escreve a Timóteo, na igreja você terá as piores frustrações da sua vida, ou as maiores frustrações. Mas é dentro da igreja que você também terá as maiores alegrias da sua vida. A igreja é o organismo de Deus para tratar o nosso coração. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: a igreja trata o seu coração. A igreja trata o seu coração. Então, se você é soberbo e arrogante, Deus vai quebrar a minha e a sua soberba. Se você acha que às vezes você está curado, Deus vai mostrar o quanto você não está curado aqui dentro da casa de Deus. Às vezes você vai falar assim, ó, eu estou bem, estou tranquilo emocionalmente. Não, é dentro da igreja, se relacionando com os irmãos, que às vezes eu e você vamos ter a percepção de quanto estamos doentes espiritualmente e precisamos de Jesus e da cura dele sobre as nossas vidas. Então o tema da mensagem de hoje é: o amor que cuida não vive sem ordem. O amor que cuida não vive sem ordem. Porque existe uma ideia muito comum hoje, que amor e ordem quase sempre entram em choque. E o que cristão gosta de romantizar? Ah, não é bem assim, vamos ver bem, vamos ter misericórdia e compaixão. São palavras bíblicas? Misericórdia? Sim. Compaixão? Sim. Amor? Sim. Só que compaixão, amor, misericórdia, embora sejam palavras bíblicas e ordenadas pelo nosso Senhor, até para a gente exercer compaixão, amor e misericórdia tem uma ordem que nós vamos ver. Mas espera aí, eu não tenho que amar independente? Tem, só que tem uma regra. Tem certos momentos que você vai colocar um limite nesse amor. Tem certos momentos que você vai colocar um limite na amizade. Tem certos momentos que você vai colocar um limite no relacionamento. E nós vamos ver isso biblicamente. E o apóstolo Paulo vai ensinando no capítulo 5 de Timóteo, vou dar uma visão panorâmica, ele vai falar assim: agora eu vou te ensinar, Timóteo, como deve ser o relacionamento na igreja. Olha que interessante, pessoal. Como vai ser o relacionamento na igreja? Detalhe, você acha que dentro da igreja você vai ser amigo de todo mundo? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você acha que você vai ser amigo de todo mundo dentro da igreja? Não vai ser. Então já vou desmistificar isso logo. Não vai ser. Por quê? Quando a gente já vem para a Bíblia e a gente vai ver, quando a gente sabe que a gente não vai ser amigo, então a gente não pode falar nunca. Paulo está mostrando para Timóteo: a igreja me frustrou. Não, se você se frustrou, é porque eu e você criamos expectativas irreais que não deveríamos criar. Ou seja, quando a gente não cria expectativa, eu consigo ter uma vida espiritual saudável. Então o apóstolo Paulo, nós vamos ver no capítulo 5, que ele vai dando algumas instruções. Olha como você deve se relacionar na igreja. Então ele vai tratar sobre relacionamentos na igreja. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: seu relacionamento na igreja é bom? Agora eu vou expandir mais. Seu relacionamento de amizades na igreja é bom? Seu relacionamento com a sua família é bom? Seu relacionamento com seus filhos é bom? Tá entendendo? A gente vai tratar sobre relacionamentos hoje e como nós devemos biblicamente tratar os nossos relacionamentos. Às vezes, através da palavra, a gente pode ver que o nosso relacionamento não vai ser tão saudável assim quanto a gente acha que é saudável. Então, quando a gente trata dessa carta que a gente vai ler agora no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai mostrar o seguinte: olha, amar não é simplesmente acolher, aliviar, proteger e nunca confrontar. Ou seja, no amor e no relacionamento existe confronto.
Pergunte para a pessoa que está do seu lado, sabe confrontar, irmão? Pergunte, sabe confrontar? Você sabe confrontar? Agora pergunta, você é omisso? Se você não confronta, você é omisso. Se você não confronta, você é omisso. Nós vamos ver isso daí na Bíblia. Se você não confrontar, isso é uma omissão. Aí às vezes fala assim, Jesus, então eu estou sendo omisso. Não tem problema, Jesus vai dar chance para mim e para você deixar de ser omisso hoje. Para a glória de Jesus. E confrontarmos em amor, porque amor confronta. Amor cuida, amor zela. E zelo e cuidado, muitas vezes, é impor limites. Pai e mãe, por amar o filho, não tem que colocar limite? Ou você deixa o seu filho fazer tudo? O filho tem que colocar limite, isso aqui não vai. E quando eu coloco limite, o que acontece? O filho gosta que a gente coloque limite? Não, por quê? Porque confronta o ego. E olha só, não só o filho, quando a gente vai ser maior também, eu já estou com 40 e poucos anos, quem aqui depois de 30, 40 anos gosta de ter limite? Mas nós precisamos ter limite. E sabe onde a gente consegue encontrar limites, meus irmãos? Dentro da igreja. Dentro da igreja é a ferramenta que Deus coloca limite. Dentro da igreja é a ferramenta que Deus vai utilizar para falar aos nossos corações, falando o seguinte, Renato, você não faz o que você quer. Aqui tem uma regra. Ah não, mas na casa do Senhor tudo é amor, tudo é compaixão. Sim, amor, compaixão, mas tem ordem. Tem confronto e você não vai fazer da forma que você quer. Pastor, tudo isso que você está falando está na Bíblia? Tá, e nós vamos ler esse texto hoje aqui juntos. Abram suas Bíblias, então, por favor. 1 Timóteo, capítulo de número 5. Vamos ler do versículo de número 1 até o verso de número 25. Quem trouxe Bíblia, diga, glória a Deus, estou com a Bíblia aqui. Aqueles que não, misericórdia. Senhor, a gente espera um pouquinho mais. Pode pegar a Bíblia no celular aí, viu? Detalhe, pessoal, sempre ensino isso aqui. Crente tem que ter Bíblia física. Então, se vem para a igreja, é bom ter Bíblia física para que a gente possa ler juntos a palavra de Deus e a palavra de Deus possa falar aos nossos corações. Diz assim o texto da palavra, subtítulo, Conselhos acerca de viúvas, líderes e escravos. Verso 1, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe a sua esperança em Deus e persiste de dia e noite em oração e súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhe essas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar os filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem,
tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não façam nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não são não podem permanecer ocultas. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus, nós celebramos ao Senhor essa manhã, neste culto racional que estamos entregando a Ti. Louvamos, adoramos ao Senhor e agora passamos para o ministério da palavra, onde a palavra fala em nossos corações, ela nos orienta, nos dá direção e nos alinha conforme o Teu querer e a Tua vontade. Primeiramente, eu gostaria de pedir perdão de todos os meus pecados que eu cometi. Meus pecados no olhar, nos pensamentos, no falar, nas minhas atitudes que eu cometi, eu te peço perdão, Senhor. Leva cativo o meu coração e a minha mente, juntamente com a mente e o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, para que nós possamos compreender a Tua palavra e ela gere em nós vida e vida essa com abundância. Nós celebramos ao Senhor nesta manhã. Repreenda toda obra do mal, todo jugo maligno de Satanás, tudo aquilo que nos impede de sermos mais agraciados pela Tua presença, que caia por terra no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. No capítulo 5, que o apóstolo Paulo trata dessa carta com Timóteo, para nós só recapitularmos, o apóstolo Paulo funda a igreja de Éfeso, ele é o pastor da igreja de Éfeso, por isso que ele escreve depois as cartas do Novo Testamento, a carta à igreja aos Efésios. Mas depois que Paulo institui aquela igreja, forma presbíteros, obreiros, ele sai para as suas viagens missionárias para plantação de igrejas. Paulo tinha o dom do apóstolo, tinha o dom do apostolado, de poder fundar igrejas. Isso aqui é um ponto interessante. Na Bíblia só existiram 13 apóstolos, na verdade 14, tinha 12, um morre, que era Judas, que se suicida, depois Matias é escolhido no lugar, 13. 14 apóstolos que teve foi quando Cristo aparece para o apóstolo Paulo em Atos capítulo 9. Então, quando você vê a terminologia apóstolo, só existiam os apóstolos bíblicos. Hoje não existe apóstolo. Então, se você vê nomenclaturas de apóstolos em ministérios, significa apenas o dom do apóstolo, não um apóstolo literal. Porque o apóstolo na Bíblia, se ele fala assim, anda em nome de Jesus, o cara tem que andar na hora. Seja curado agora, enxergue em nome de Jesus, é na hora. Porque nós vemos que o dom do apostolado era marcado sempre por sinais, prodígios e maravilhas. Depois vocês podem ver Atos dos Apóstolos no crescimento da igreja a partir do capítulo 4. Então, biblicamente é isso. Então,
O apóstolo Paulo era um apóstolo porque foi testemunha ocular de Cristo, porque apóstolo tem que ser testemunha ocular, participado da morte e da ressurreição do Senhor. Então quem é apóstolo? Acompanhei Jesus, vi a morte, vi a sua ressurreição e ele apareceu para mim. É considerado apóstolo. Deu para entender um pouquinho? Então, no decorrer dos séculos, nós vemos essa nomenclatura. Na verdade, a partir do século XIX e XX, que começou um pouquinho mais essa nomenclatura de apostolado. Mas no século XVI da Reforma Protestante não existia essa nomenclatura como apóstolo. Mas olha que interessante. O apóstolo, então, vai usar o seu dom e vai fundar outras igrejas. Preciso deixar um pupilo. Preciso deixar um pastor para essa igreja. Quem que é o pastor que ele deixa? Timóteo, que a gente vem trabalhando essa ideia. E quando ele deixa Timóteo, ele vai passando diversas instruções contra falsos mestres, falsas doutrinas. Tome cuidado, ninguém despreze a tua mocidade. Você tem que se posicionar em amor. Você não pode negociar a verdade. Você tem que ser exemplo. Então o apóstolo Paulo passa para Timóteo uma série de instruções. E olha que legal. Instruções de liderança. Mostrando o seguinte: Timóteo, não romantize a igreja. A igreja do Cristo, ela é imperfeita, mas nem porque ela é imperfeita, ela pode deixar de ser saudável. Ou seja, todas as igrejas são imperfeitas, mas elas são saudáveis porque Cristo torna ela saudável. Aí você pode perguntar, por que as igrejas são imperfeitas? Em primeiro lugar, porque eu e você tá nela. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, a igreja é imperfeita porque você está aqui. Pode falar, a igreja é imperfeita porque você está aqui. A igreja é imperfeita porque eu, Renato, estou aqui. E eu sou imperfeito. Mas olha que interessante. Uma igreja imperfeita não significa que ela não possa ser uma igreja saudável. E quais são características de uma igreja saudável? Igrejas que pregam a palavra, igrejas que falam do amor de Deus, igrejas que têm ordem, igrejas que confrontam o pecado, igrejas que pregam a palavra, igrejas que priorizam ordens, um organismo saudável, e isso faz a igreja crescer. E quando nós crescemos como igreja, nós crescemos como pessoas. Isso que eu gostaria que você guardasse, que o apóstolo Paulo vai tratar aqui. Quando falamos que a igreja cresce, é porque nós estamos crescendo como pessoas, como indivíduos. Se a igreja para de crescer, significa que eu como indivíduo parei de crescer. Eu como indivíduo parei de me desenvolver. E nessa carta agora, que Paulo está falando para Timóteo, no capítulo 5, ele vem passando algumas instruções. 3 pontos principais no capítulo 5 que Paulo passa para Timóteo. Primeiro, Paulo está ensinando Timóteo e orientando como deve ser o relacionamento pastoral com as ovelhas e depois com a comunidade de fé. Olha que interessante. Timóteo, eu vou ensinar você como você deve se relacionar sendo um pastor e sendo um pastor, como você deve passar para que as outras pessoas se relacionem. Um segundo momento desse capítulo, ele vai falar o seguinte: eu vou normatizar como deve ser a assistência social, as obras de misericórdia, as obras de piedade, junto com as viúvas e também, posteriormente, a gente pode estender para os órfãos. Ele mostra como deve ser. E num terceiro momento da carta, ele vem organizando a vida da igreja diante de várias demandas, ou seja, como deve ser a ordem e a liderança de uma igreja saudável. E isso é interessante. Então ele vai começar a falar sobre isso e ele não fala algo que está desconectado para Timóteo. Ele mostra o seguinte, olha só, ele vem passando uma instrução que eu gostaria que você guardasse no decorrer dessa mensagem, que é o seguinte: como um pastor deve se portar na casa de Deus e como que a igreja deve cuidar de pessoas sem perder a ternura, a verdade e a ordem. Então, primeira coisa que a gente aprende nesse texto, nós vamos ver 3 etapas. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto de Timóteo, como igreja. Primeiro, a igreja é família, não campo de aspereza. Igreja é família. Fale para a pessoa que está do seu lado, igreja é família. Por que Paulo trata a igreja como família? Família é perfeita? Família tem briga? Família tem discussão? Mas já viram aquelas famílias que você discute, briga, fala, família todo mundo concorda?
Mas por que no domingo à noite ou à tarde está todo mundo almoçando junto? Porque é família. Então Paulo está falando o seguinte: igreja é família. Pode discutir, pode ter as divergências de ideia e opinião, mas a igreja, a família, sempre está unida num propósito comum, que é adorar ao Senhor Jesus. Vamos ver isso na palavra de Deus? Olha o que diz a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Vamos ver o que diz a Bíblia? Olha só, verso 1 e 2, falando para Timóteo, igreja família. Não repreenda asperadamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Exorte os jovens como irmãos e as mulheres idosas como mães, as moças como irmã e com toda a pureza. Olha só o que ele está mostrando. Como você deve se relacionar dentro da igreja, Timóteo, primeiro como um pastor, e você, lembra do texto? Você é exemplo para outras pessoas. Como que você deve tratar os homens idosos? Eu tenho que tratar como pai. Se eles têm acima de 60 anos, homens idosos, eu tenho que tratar como pai. E como que você trata o pai? Com honra, desonra e desrespeito? Não. Você vai tratar com honra, respeito. E se você precisar corrigir o pai, o que você vai fazer? Você vai falar, ô velho, que negócio que é esse? Não. Senhor, vem cá. Queria falar para o senhor o seguinte, olha só, trato eles como se fossem meus pais. Então vou colocar o meu jeito aqui como pastor da igreja. Como que eu devo tratar os idosos daquilo? Com aspereza? Com dureza? Não. Trata os idosos, Renato, você como pastor, titular da igreja, você deve tratar ele como se fossem seus pais. O que o senhor acha disso? Olha, isso daqui não está tão legal, dá uma olhadinha nisso. Olha, acho que esse comportamento não foi mais adequado, vamos refletir junto. Olha só, eu trato com honra. Eu tenho que tratar eles como se fossem meus pais. E pai eu trato com respeito, sim ou não? Eu não posso chegar e falar assim, nossa, você não sabe fazer nada, pelo amor de Deus, para os anciões dessa casa. Não posso. Eu tenho que tratar como se fossem meus pais. Peraí, Renato. E como você, como pastor, tem que tratar as senhoras dentro da casa? Paulo ensinando para Timóteo, como se fossem mães. Mães você trata com desrespeito? Jovens, vocês tratam mães como desrespeito? Tá errado, tem que tratar como mãe. Mas ela não é minha mãe, pastor. Mas se é uma idosa, é uma senhora, o tratamento tem que ser como mãe, com respeito. O que a senhora precisa? Como que tá? Tá legal? Que legal ver a senhora aqui. A senhora é uma bênção. Olha só, tratando com respeito. E como que é o tratamento do pastor com os irmãos? Eu trato como meus irmãos. Da mesma idade? Como meus irmãos. Vem cá, irmão, você tá bem? Como que você tá? Tá legal? Não tá legal? E as irmãs? Tenho que tratar com pureza também, como se fossem minhas irmãs. Vem cá. Vocês estão bem, com muito amor, com muito carinho, muita pureza, muita sinceridade. E como que você trata os jovens, Renato, da casa de Deus? Passando para Timóteo, como se fossem meus filhos. Às vezes filho dá vontade de esganar, assim ou não, quem é pai? Dá só uma apertadinha no pescoço, né? Assim, não é para matar, só para tirar o ar. Daquela... Não, você tem que tratar como se fosse filho. E como que pai e mãe trata filho? Falando 1000 vezes, não é? Você fala uma vez, é os jovens, tem que tratar os jovens da igreja. Fala uma vez, fala 2, na terceira você fala, ai, Jesus amado, eu já falei 1 milhão de vezes. Vamos lá, vou mais uma vez? Olha só, vou falar para você, é assim que é o relacionamento do pastor. Por quê? Família não é campo de aspereza. Não é porque eu não concordo que está errado que eu vou tratar com aspereza, com dureza, não. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo, trate as pessoas com respeito. Então cada uma da idade tem um jeito. Se vai tratar com o mais velho, como se fosse pai e mãe. Se vai tratar com a mesma faixa etária, como se fosse irmão. Se vai tratar com jovens, como se fosse filhos. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você sabe se relacionar, irmão? Está se relacionando bem nessas esferas? Está tratando os mais velhos? Ou seja, a gente vai aprendendo que a verdade tem que ser dita com o espírito de
família. Olha que interessante. O apóstolo Paulo não fala para Timóteo abandonar a correção. O que está errado tem que ser falado, mas com o espírito de família. Porque às vezes a gente não quer falar, sabe o que a gente fala? Se cala. Se calar dentro da casa de Deus é omissão. E você pagará um grande preço por isso. E eu pagarei um grande preço por isso. Porque daí a gente se cala, vai passar o tempo e eu sempre ensino aqui, tempo não resolve nada, tem que conversar. Ou seja, o apóstolo Paulo está mostrando para Timóteo que é possível eu confrontar sem humilhar, é possível eu advertir sem esmagar a pessoa e é possível exercer a autoridade sem perder a ternura, o amor e a piedade. Eu exerço a autoridade mostrando, isso aqui não está tão legal. Isso daqui não foi tão bacana, reveja isso que não está legal, biblicamente, mas é dever, olha principalmente, do pastor Timóteo fazer isso com a igreja e nós como igreja é dever. Então eu como pastor exercendo essa função, é meu dever confrontar a igreja, é meu dever mostrar a verdade, é meu dever ensinar, mesmo se a igreja não gostar, mas é meu dever. Por isso que o apóstolo Paulo, nós vamos ver que Paulo fala para Timóteo uma coisa muito interessante. Procura apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vir envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ele tem que se apresentar diante de quem? É da comunidade? É da igreja que ele tem que se apresentar? Para quem que ele vai prestar conta? Você tem que se colocar diante de Deus. Quem tem que me aprovar primeiramente? Deus. Olha que interessante, pessoal. Paulo está mostrando para Timóteo. Às vezes nós queremos ser aprovados pelos homens. Você não será aprovado pelos homens. Então, por isso que Paulo está mostrando, Timóteo, o primeiro que tem que te aprovar é Deus. Irmãos, guarde isso. Você não precisa da opinião alheia. É Deus que tem que aprovar você, porque a opinião do outro sobre você, Deus está mostrando para Timóteo, vai mudar no primeiro não. Vocês acham que eu sou uma bênção, Renato? A partir do momento que eu colocar limite, não vai ser feito dessa maneira, vai ser feito disso. A sua opinião sobre mim, que posso ser um pastor, vai mudar da água para o vinho. Por isso que o apóstolo Paulo fala, você tem que ser aprovado diante de Deus. O que você está fazendo, a sua postura, a sua visão, a sua palavra, a sua orientação é bíblica? Ótimo. Se Deus aprova, não aguarde a aprovação alheia. Faça o que Deus mandou fazer na palavra. Então, fale para a pessoa que está do seu lado, pare de querer buscar a aprovação do outro. Pare de querer buscar a aprovação do outro. Ai, será que o outro vai gostar? Será que não vai gostar? Será que vai ser legal? Será que não vai ser legal? Sabe por quê? Se a gente busca aprovação alheia, a gente se limita. Guarde isso, aprovação alheia é limitador de potencial. É limitador de potencial. Imagina se Timóteo ou eu como pastor me limitar à aprovação da igreja. Eu não vou crescer. É verdade. Aí você vai falar assim, como assim, pastor, você não vai crescer? Porque dentro da igreja, cada um tem uma opinião, certo? Imagina o pastor, imagine Timóteo, a pressão. O pastor carrega a opinião de todo mundo, o pastor carrega a diretriz de todo mundo. Como assim? Vou explicar melhor. Toda decisão que o pastor toma, sabe o que vai ter? Vai ter o seguinte, o pastor deveria ter tomado essa decisão. Deveria ter feito assim. Deveria ter feito aquilo. Deveria ter feito aquilo outro. Deveria ter feito aquilo outro. Deveria ter sido assim. Olha que interessante. Eu não faria isso. Ótimo. Você não é o pastor. Tá entendendo? Você não é. Quando você for, você toma as diretrizes que você quiser. O apóstolo Paulo está mostrando para Timóteo, Timóteo, não fique refém de opinião das pessoas. Então o Senhor está nos ensinando, você deve se relacionar com amor, mas não ande refém das pessoas. Você tem que se apresentar diante de Deus aprovado. Quem tem que te aprovar primeiramente é Deus, porque a unção de Deus está sobre a sua vida. Jesus foi aprovado pelas pessoas, pessoal? Cristo não foi aprovado.
Você acha que a voz do povo é a voz de Deus? A voz do povo mandou crucificar e soltar Barrabás, nós falamos domingo passado. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás. A voz do povo não é a voz de Deus. Jesus, ele confrontava em amor. Todo o ensino de Jesus confrontava, só que em amor. Confrontava a nossa alma. Por que você acha que os religiosos de Jerusalém não gostavam de Jesus? Porque ele confrontava. Vocês estão errados. É assim que deve ser feito. O reino de Deus é assim. O que os fariseus, sumos sacerdotes e os sacerdotes faziam? Precisamos parar com esse cara aí. Precisamos parar com ele. Por quê? O ensino de Jesus confrontava a religiosidade, mas em amor. E guarde isso, uma coisa que eu aprendi com Jesus. Por mais que você confronte com amor, nunca vão aceitar. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de ser confrontado. Todo mundo quer ter apenas razão. Então, sempre quando você for confrontar ou falar, é a Bíblia, diz isso. Não gostei, não tem problema, é a Bíblia que diz. É duro quando o apóstolo Paulo vai tratando esse tema, né? Porque quando o apóstolo Jesus trata desse tema, com a galera que ele puxa firme, sabe o que Pedro fala para ele? Jesus, dura esse discurso. Tem uma galera aí que está indo embora. O que Jesus fala para Pedro, Léo? O que Jesus fala para Pedro, Vitão? Você achou duro esse discurso que eu estou falando, que é da palavra do meu pai? Eles estão indo embora? Se quiser ir, pode vazar. Pode ir embora. Pedro vai embora? O que Pedro faz? Para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna, cara. Isso é duro, mas isso daqui que você está falando é vida para mim. O que você está falando é vida para mim. Isso daqui está confrontando o meu ego, está confrontando o meu eu, está fazendo eu ser uma pessoa melhor. Jesus ainda vira para Pedro com todo o amor e fala assim, ó, quando você se converter, você depois vai apacentar minhas ovelhas. Pedro andava com Jesus e achava que é convertido. Só que agora vamos contextualizar. Imagina eu como pastor, chego para alguém dentro dessa casa e falo assim, ó, vem cá, você não é convertido. Você vai falar que você vai ficar feliz ou vai ficar triste? Vai ficar, é natural às vezes ficar triste. Jesus fez isso. Você não é convertido não. Vai ficar triste. Aí a gente vai ficar revoltado. Só que é o que Jesus fez com Pedro. Quando você se converteu, ou seja, as palavras de Jesus que fala aos nossos corações e fala com a igreja é para confrontar o nosso ego e para nos transformar em pessoas melhores. Por isso que o Senhor fala assim, ó, vocês estão sendo aperfeiçoados até a estatura de varão perfeito. Mas então, Timóteo, se relacione com as pessoas não com dureza, com amor. Mas mesmo falando em amor, as pessoas não vão aceitar. Mas por causa disso, você vai parar de falar? Não. Aí ele continua, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. As pessoas querem ouvir você? Pregue. Olha só, as pessoas não querem ouvir você? Vai ouvir também. As pessoas não gostam desse posicionamento? Vai ouvir também agora de novo. Vai ouvir, em tempo e fora de tempo. Você foi chamado para isso, Timóteo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Na casa de Deus, firmeza não precisa ser sinônimo de aspereza. Eu posso ser firme. Na sua casa você pode ser firme e não precisa ser áspero. Como assim, pastor? Olha só, aqui na casa de Deus, Timóteo poderia falar o seguinte, ó, não vai ser feito dessa forma. Foi firme e não foi áspero. Mas aí a pessoa pode ficar triste porque não foi feito da forma que ela queria. Mas é dessa maneira que vai ser feito. Tá entendendo? Quando a gente vê para as cartas pastorais, a gente vê que Paulo não romantiza a igreja, meu. Paulo ele não romantiza. Olha só o que diz o texto quando ele fala em Romanos. Paulo também falando para Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 10. Olha o que diz a Bíblia. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal é o amor de família. É o amor, tem o irmão filéu, o amor de irmão, o amor ágape, que é o amor incondicional, e o amor fraternal é o amor estorgê, é o amor de família. O amor estorgê não é o amor incondicional, olha que lindo. Não é amor que eu me entrego para o outro, 100%. Não é o amor sacrificial. Esse amor fraternal não é o amor de irmão, que é o amor de sangue. Puxa, pisa toda hora na bola, mas é meu irmão, é meu sangue. É o amor familiar. O amor de família é o amor imperfeito. O amor de família não é que é o correto. Sabe qual que é o amor de família? Você é minha família, mas eu fico tranquilamente 4 meses sem falar com você.
eu fico 5 meses. É verdade isso ou não, pessoal? Eu fico tranquilo, é minha família. Mas se eu precisar ficar 6 meses sem falar, normal. Não tenho nenhum peso na consciência. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, já aconteceu isso com você? Mas é interessante que Paulo, ele usa esse termo. Dediquem-se uns aos outros com um amor fraternal, porque ele sabia como a gente é, Deus sabe como a gente é, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Ou seja, na família, pessoal, que nós temos como igreja, na nossa casa também, que nós vamos entrar agora, nós temos que se dedicar ao outro, não só a nós mesmos, o sentimento egoísta. Nós temos que se dedicar ao outro e saber falar com o outro. Então, Paulo, sabe o que Paulo está mostrando para Timóteo? Como se relacionar? Timóteo, você tem que guardar isso, meu filho. Não trate os irmãos dentro da igreja como adversários. Nós, como igreja, não somos adversários um do outro. Um concorrendo com o outro, um querendo brigar com o outro. Não! Nós somos uma família em Cristo Jesus, unidos com um único propósito de adorá-lo, cultuar a Ele e pregar o Evangelho para outras pessoas. Nós não somos adversários. Fale para a pessoa que está do seu lado, você não é meu adversário. Você não é meu adversário. Seu esposo não é seu adversário, tá bom? Sua esposa não é seu adversário, tá bom? Seu filho não é seu adversário, tá bom? Filhos que estão aqui, seus pais não são seus adversários, tá bom? Eles são uma bênção, são sua família. Então trate com amor, se dedique-se a eles com amor. Saiba tratar com amor, saiba falar em amor. Aí a pergunta que fica para mim e para você é: como eu tenho tratado as pessoas dentro da casa de Deus e como eu tenho tratado as pessoas na minha casa? Tenho tratado com amor? Tenho tratado com dedicação? Tenho tratado com amor fraternal? Ou eu tenho sido muito duro? Tenho sido omisso? Ou eu tenho me esfriado e me afastado e não conversado? Tem que se relacionar em amor. Por quê? Guarde isso. Existem muitos crentes que conhecem a palavra, conhecem a doutrina, mas no meio do caminho vão machucando muita gente. E há pessoas que até defendem a verdade, mas fazem isso sem o espírito de família. E Paulo está dizendo, isso não combina com a casa de Deus. Segundo ponto que a gente aprende, a compaixão precisa de responsabilidade. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai desmistificando muita coisa. A compaixão precisa de responsabilidade. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Vamos pegar isso daqui como eixo central para nós entendermos o texto. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os da própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Vamos lá? Vou começar fazendo uma pergunta para a igreja. Você está cuidando da sua família? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você está cuidando da sua família? Ponto. Vamos lá. Especialmente, olha, ele fala só, os seus parentes, especialmente da família. Eu tenho que tratar da minha família e dos meus parentes. É os domésticos da fé, também os irmãos da igreja. Se você não estiver fazendo isso, você é pior. E eu e você somos pior que os descrentes. Mesmo estando dentro da igreja. Aí eu falo assim, Jesus, eu preciso me alinhar nisso, porque tá difícil. Eu preciso dar uma alinhada. Se você não cuida da sua família, dos seus parentes, dos domésticos da fé, dos irmãos da igreja, você é pior do que o descrente. Pode ter aparência de crente, pode falar de Jesus, mas não está cuidando. Olha só, o apóstolo Paulo traz para Timóteo o seguinte, ensina as pessoas que elas devem cuidar. Por que estão falando isso? Porque ele vai tratando do versículo 3 até o versículo 16. Porque dentro da igreja tem um monte de viúva. Um monte de viúva. Só que olha como a gente tem que ter, pode colocar o título, olha como a gente tem que ter responsabilidade na hora do cuidado. Porque todo mundo acha, porque eu sou crente, eu tenho que cuidar de todo mundo. Porque eu sou crente, eu tenho que ser bonzinho com todo mundo. Irmãos, o apóstolo Paulo já quebra isso agora. Depois leiam o que a gente acabou de ler, mas olha só como ele quebra. Peraí, vai dar assistência na viúva? Antes de dar assistência, vamos ter ordem.
Quem que é a viúva? Ele vai separando por classe. É a viúva que foi fiel? É a pessoa que se dedica? É a pessoa que nós estamos vendo que quer melhorar? Essa entra para ser assistida. E essa outra? Ela é uma viúva que vai tratando de qualquer jeito, não tem responsabilidade com nada, nunca teve responsabilidade com nada. Vai pesar a igreja? Não. Família tem responsabilidade. Tem filho? Não, não tem, então é o filho. Não tem filho? Então é o neto. Então o filho tem que cuidar, o neto tem que cuidar, a família tem que cuidar. A igreja não vai cuidar, para não sobrecarregar a igreja. Ou seja, se é uma viúva, serva do Senhor, que andou uma vida reta, uma vida piedosa, uma pessoa que põe a mão no arado, que serve as pessoas com piedade, essa nós vamos cuidar e dar toda assistência para ela. Cesta básica, aluguel, vamos pagar. Mas se é uma outra viúva que não fazia nada, caracterizada como fofoqueira, fica na vida do outro, fica na casa de um, do outro, tal, é viúva e tal. E agora meu marido morreu, preciso de um sustento. Não. A gente vê o seu comportamento. Você tem família? Tem, a sua família que tem responsabilidade, não é a igreja. Está no texto. Ou seja, porque a gente acha que crente tem que ser bonzinho com todo mundo. Não. Vou avaliar caso a caso. É uma pessoa negligente? É uma pessoa que colheu para estar daquele jeito? É uma pessoa que fez aquilo? Parece que o evangelho vai se contradizendo, mas não se contradiz, a gente vai ver. Porque ele fala o seguinte: eu vou ajudar quem quer ser ajudado. Eu vou ajudar quem precisa mesmo de ajuda. O apóstolo Paulo vai mostrando como que a igreja tem que ser. Aí outra coisa, o apóstolo Paulo vai para a terceira grade. É a viúva, mas é jovem? Analisa ela. Ela é uma jovem que está com seus desejos à flor da pele? Que quer sair aí para os cantos, para tudo quanto é lugar? Essa não. Então essa faz o seguinte: casa de novo, o marido sustenta. Para não sobrecarregar a igreja, está no texto. Para não sobrecarregar a igreja. Ou seja, por mais que a gente exija e tem que fazer compaixão, tem que ter responsabilidade. Para não sobrecarregar a igreja. Aí o apóstolo Paulo fala: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé, é pior que o descrente. Ou seja, se porventura essa viúva que tem que ser cuidada pela família, e esses que são da família se dizem homens de Deus ou mulheres de Deus, não quiserem cuidar, é pior que o descrente, porque a responsabilidade é deles. É deles, não é da igreja. Agora, se dedicou uma vida toda para o reino de Deus, para a igreja, não tem filho, não tem ninguém, responsabilidade da igreja é cuidar. Mas se tem filho, se tem neto, neto cuida. A família tem que cuidar. E se eu falo que sou de Deus e não cuido nesse contexto aqui da igreja, eu sou pior que um infiel. Agora a gente entendendo um pouquinho, olha que interessante, na igreja primitiva, as viúvas, a igreja primitiva cuidava das viúvas todas que eram necessitadas. Precisava de uma cesta básica, precisava de todo o auxílio. Mas Timóteo, Paulo vem falando para Timóteo o seguinte, você tem que ter muito cuidado com esses recursos da igreja que você está colocando. Não haja com emoção, porque crente gosta de agir com emoção, né? A pessoa está precisando, a pessoa está precisando, tudo com emoção, não é assim não. Cristão tem que ter responsabilidade, a igreja como um corpo tem que ter responsabilidade. Aonde nós vamos ajudar? Aonde nós vamos investir recurso? Aonde nós vamos investir o tempo? Isso é agir com sabedoria de Deus e o apóstolo Paulo está falando, a gente tem que cuidar, mas tem uma forma certa de cuidado. A gente não pode cuidar apenas com emoção, pessoal. Sabe por quê? Nem toda necessidade deve ser tratada da mesma forma. Olha aqui, eu vou falar um termo aqui entre aspas. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é muito bonzinho, meu irmão? Entre aspas, é muito bonzinho? Quando eu falo bonzinho entre aspas, porque não é assim, o pastor falando para ser mal. Não, não é para ser mal. É o seguinte, até para nós exercermos a misericórdia, tem que exercer misericórdia da maneira correta. Olha só, nem toda necessidade deve ser tratada da mesma forma. Base bíblica, Atos capítulo 3. Lembra Atos capítulo 3? Pedro e João estavam indo à oração 3 horas da tarde para orar. Sou apóstolo, vamos lá orar, João. Vamos, aonde a gente vai orar? Pedrão, no templo, vamos orar no templo. Só que no templo, todo dia tinha um camarada lá, paralítico.
que era colocado todo dia lá e quando ele nasceu, ele não andava. Ficava assim com as perninhas cruzadas e todo mundo que passava dava uma esmola. Eu vou adorar a Deus, estou na casa do Senhor, né? Vou entrar aqui no templo, o pessoal passava, tá aí R$2. Deus abençoe, tenha um bom dia, deixa eu entrar para adorar a Deus. O outro chegava, 10 conto, toma uma marmitinha para você comer uma marmita aqui, um marmitex. Tchau, deixa eu entrar para adorar a Deus. Todo mundo fazia isso, todos os dias. Estavam ajudando ele? Sim. Estavam ajudando a comprar marmita. Só que se a gente for analisar também, estavam fazendo a manutenção do status quo de miséria. Ele não pode fazer nada, então vou ajudar. Então sempre que alguém me ajuda, eu não preciso trabalhar, se bem que ele estava aleijado. Vem Pedro, vem João, vai entrando. Tinha aquele homem, o que eles falaram? Pararam. Falou o seguinte, olha pra gente. O menino olhou, levantou a mão, Atos 3. Vai me dar uma esmola, né, meu? Uma boa esmola. Imagina que eu ganho 50 aqui, compro almoço e janta. Esperando receber alguma coisa, o que Pedro e João faz? Faz assim, ó. Tô liso. Como assim? Olha pra ele e fala assim, ó. Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que eu estou cheio, o que eu venho buscar todos os dias, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que aquele homem aleijado começou as suas pernas a ficarem firmes, ele se levanta, dá um pulo e entra no templo saltando e glorificando ao Senhor. Todo mundo fica pasmo e fala, eu conheço aquele cara, ele está louvando, ele está pulando, ele está andando, mas ele não podia fazer isso. O que aconteceu? Ele falou, não sei o que aconteceu, mas uma pessoa apresentou Jesus aqui para mim, não sei como, antes eu não andava e agora eu estou andando. O que Pedro fez com ajuda? Eu não vou manutenir a miséria dele, não, eu vou dar o que ele realmente precisa. O que ele precisa não é de grana, o que ele precisa não é de dinheiro, o que ele precisa é de Jesus Cristo de Nazaré na veia. Aleluia. É isso que ele precisa, porque às vezes a gente quer ajudar, a gente só está manutenindo o status quo de alguém. Às vezes a gente tem que falar o seguinte, o que você precisa não é de dinheiro, não é de assistencialismo, o que você precisa é de Jesus Cristo de Nazaré, que ele pode perdoar os seus pecados, te dar uma nova vida, te dar uma nova direção, te dar um propósito e uma vida que realmente vale a pena ser vivida. É isso que você precisa. Só que às vezes a gente fica como manutenindo o status quo. Aí eu me acostumo com assistencialismo e não quero trabalhar, não quero fazer nada, porque tudo vem na minha mão. Não. Nem toda ajuda é benéfica. Guarde isso. Nem toda ajuda é benéfica. Às vezes você está só manutenindo, ajudando alguém, um status quo de miséria. A verdadeira ajuda foi o quê? Você precisa de Jesus, filho. Porque você precisa andar, e você andando, você vai trabalhar. Aí ele agora pode trabalhar. Ele saiu daquela situação de inércia, de paralisia, porque ele dependia dos outros, que eu não ando. Mas agora eu andando, você acha que eu vou pedir esmola? Você acha que o outro dia ele estava no templo pedindo esmola? Ele estava andando, louvando a Deus, foi trabalhar. A mudança é sempre o pós, o encontro que nós temos com Jesus. Então, o amor cristão, ele não é irresponsável. Compaixão bíblica não é emoção sem discernimento. Eu vou orar, eu vou ver como que eu vou ajudar as pessoas. Eu não vou ser emotivo, tá precisando de ajuda, vou lá e ajudo. Calma. É discernimento. Pastor, tem que ajudar? Tem, mas discirna o tipo de ajuda que você vai ter que dar. Fale para a pessoa que está do seu lado, discirna o tipo de ajuda que você vai fazer para alguém. Não haja com coração. Mas eu senti no coração, então desculpa te falar, porque a Bíblia fala assim, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Sentiu no coração, não ouve não. Eu costumo dizer assim, toma cuidado com o que você ouve no seu coração, porque ele não é amigo. O seu coração não é tão amigo assim, tá? Então toma cuidado. Mas como assim, pastor? Porque a Bíblia diz, de todas as coisas que deve guardar, guarda o seu coração. Por que ele pede para guardar meu coração? Porque meu coração pode se perder. Como que meu coração se perde? Meu coração pode estar inflamado. Meu coração pode estar com a intenção errada. Meu coração pode estar com a motivação errada. Então eu posso me perder. Então,
o apóstolo Paulo vem falando para Timóteo e confrontando dois erros que podem ter dentro da igreja. A gente quer jogar, às vezes, toda a responsabilidade dentro da igreja e às vezes a igreja quer resolver tudo sem critério. Não. Aí a pergunta que fica no texto é o seguinte: eu estou assumindo as minhas responsabilidades ou eu estou tentando terceirizar aquilo que Deus já mandou que eu assuma? Nessa parte que Deus manda eu fazer algumas coisas, eu ajudo até comigo mesmo. Eu estou assumindo as minhas responsabilidades ou eu fico terceirizando responsabilidades para o outro? Mas Deus pediu que eu assuma. Isso é sério. Tem coisas que Deus pediu para você fazer. Só que sabe o que eu faço? Pede para o outro. Pede para o outro. Tá errado. Tá errado. Não tem que terceirizar, não. Tem coisa que Deus pediu para você fazer. Então, se você tem que fazer, faça. Não terceirize. Pede para o outro, pede para o outro, pede para o outro. Não é pedir para o outro, não. A gente tem que assumir a responsabilidade que Deus mandou fazer. Deus mandou fazer, então eu vou fazer. É difícil, vai me desgastar, vai me deixar cansada, mas eu vou fazer com amor dentro do meu coração. É isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Se desgaste. É tua responsabilidade? Faça com amor. Se dedique. Não terceirize responsabilidade que é tua. Fale para a pessoa que está do seu lado. Não terceirize responsabilidade que é tua. Não terceirize. Não terceirize responsabilidade que é tua. Se Deus mandou você fazer, vai e faça. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Em muitos casos, o primeiro lugar que é deixado, às vezes, nossa própria casa e uma série de coisas, porque a gente não assume responsabilidade. Terceiro e último, para encerrar, que Paulo vem tratando do versículo 17 a 25, na liderança, honra não elimina correção. Na liderança, honra não elimina correção. Verso 17 ao verso 25. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. 1 Timóteo 5, 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não abordasse o boi enquanto estiver debulhando o grão, e o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, a não ser que seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos diante de todos, para que os demais também temam. Eu os exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a seguir essas instruções, sem parcialidade, e a não fazer nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, nem participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não beba somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades, Timóteo. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Verso 25. Da mesma forma, as boas obras são manifestas e as que não são, não podem ficar ocultas. Olha o que Paulo vem trabalhando. Esse conceito em 2 partes, Paulo trabalha. Primeiro, honra. Fale para a pessoa que está do seu lado, você sabe o que é honra? Então o apóstolo Paulo começa falando um pouquinho sobre 2 partes desse tema. A primeira parte ele fala o seguinte: a liderança fiel deve ser honrada. Versículo 17 e o versículo 18. Olha o que ele fala. Aos presbíteros, lembra que eu falei do apóstolo Paulo? Presbíteros é a mesma coisa de pastores, líderes, ou os bispos, que é o episcopos, que ele trabalha o episcopado. Ele fala, os presbíteros que governam, que presidem, que pastoreiam a igreja de Deus, devem ser dignos de dupla honra. Olha que interessante. Sabe o que é dupla honra aqui? Salário. Aqueles que se afadigam na pregação e no ensino têm que receber salários dobrados. Aqui ele trata de salário. Não sei, às vezes pode chocar um pouco a igreja, né? Mas Paulo está falando de salário. Ou seja, aqueles que se dedicam para a obra de Deus,
aqueles que se dedicam no ensino, aqueles que se dedicam no estudo da palavra para ensinar o povo de Deus, devem ser tidos com dupla honra. É porque hoje a gente vê tanta coisa de teologia da prosperidade, uma série de coisas, de roubo e tal, mas eu estou mostrando biblicamente, ou seja, pastor de igreja recebe salário, pessoal? Sim. É digno? Sim. É bíblico? Sim, é bíblico. E se ele for o pastor que ainda ensina, tem que receber mais ainda. É bíblico isso? É, tá na palavra. Depois você pode ver na tua Bíblia e pode ler na tua casa. Timóteo capítulo 5. Porque alguém às vezes desmistifica, pastores não podem receber, presbíteros não podem receber, lideranças não podem receber salário. Se são de ministério integral, sim, recebem salário. E quem sustenta o pastor das igrejas é a própria igreja que quer ter os pastores em tempo integral para suprir suas necessidades. A igreja faz questão de abençoar. E Timóteo, detalhe, no primeiro século já está instruindo. Olha, Timóteo, você que tem presbíteros aí, a igreja é responsável pelos pastores com dupla honra. A igreja é responsável pelos pastores da casa. Isso eu achei tão legal. Porque olha só que interessante, pessoal, biblicamente falando. Vocês são responsáveis por mim aqui. Como assim? Vocês são responsáveis por mim. Se eu fosse ministério integral, a igreja me pagaria o salário. Isso é bíblico? É. Igrejas batistas fazem isso, igrejas presbiterianas fazem isso. É natural e é bíblico. E é possível que um dia chegue nisso. A igreja pode crescer mais, que eu não vou mais poder trabalhar secularmente. Vou ter que me dedicar em ministério integral aqui, na igreja. E detalhe, a igreja fazia no primeiro século com alegria. Eu quero ter um pastor em tempo integral. Porque ele estuda, ele se dedica no estudo, ele se dedica no ensino, ele se dedica a entregar uma melhor comida pra gente, um melhor estudo pra gente. Ele visita, ele vai lá no hospital, ele vai em velório, ele faz de tudo quando a gente necessita. Só que o que acontece? Hoje tem algo aí que ficou tão pejorativo que as pessoas não veem o ministério pastoral mais como algo honroso. Mas olha só que interessante. Eu vou só fazer uma reflexão. Se algum parente aqui da igreja morre, eu estou no velório, sim ou não? Mas se morreu de manhã, eu estou? Sim. Se morreu à tarde? Sim. Se pede visita no hospital, eu como pastor dessa casa, eu vou? Sim ou não? Pede visita no lar, eu vou? Qual horário? Qualquer horário? Para eu ir 1h da tarde, eu tenho que ter disponibilidade de horário, sim ou não? Para eu ir de manhã, quando me pedem para ir de manhã, eu tenho que ter disponibilidade de horário? Então eu não tenho que receber da igreja. Quando eu falo eu, é o pastor, tá entendendo ou não? Para eu ter disponibilidade? Irmãos, em todos que estão aqui eu assisto e faço questão, porque é minha responsabilidade pastoral. Não tem um aqui na casa que orou e falou assim, pastor, preciso visitar, que eu não visito. Minha agenda tá cheia, a semana tá um pouco mais tranquila agora. Tá cheia de visita. Tá cheia. Eu tenho que, alguém agora me fala alguma coisa de evento aqui da igreja, eu tenho que ver, porque eu tenho atendimento pastoral. Quase todos os dias eu tenho demanda. Ainda falo para a Cadine, preciso descansar um pouco. Mas imagina, se eu não tivesse essa disponibilidade para atender. Então é bíblico isso. É bíblico. Obviamente, aqui tem um conselho, mas o apóstolo Paulo diz o texto. Olha só, eu vou mostrar de novo o texto, porque isso daqui eu quero que vocês inculquem na cabeça, porque aqui sabe que já estamos numa igreja há mais de 2 anos, não somos aquela teologia de prosperidade, não ficamos falando de dinheiro, dessas coisas. Vocês conhecem o nosso caráter e sabem como que a gente vive aqui. Só que eu tenho que ensinar biblicamente, porque nós temos uma cultura errada aí fora. Nós temos uma cultura errada, então eu estou pegando aqui uma cultura bíblica, que de igrejas reformadas tradicionais como Batista e Presbiteriana, isso é normal. Então olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, liderança fiel deve ser honrada. Paulo manda honrar aqueles que servem bem, especialmente aqueles que se afadigam na palavra. Ou seja, eu sou um presbítero da igreja, que me afadigo na palavra, eu ensino vocês aqui todos os domingos, eu falo do texto bíblico, isso daqui o apóstolo Paulo está falando, os pastores que fazem isso devem receber dupla honra. Está no texto? Vamos ler de novo? Põe aí versículo 17 e 18, vamos ler. Porque se está na Bíblia, você pode chegar na sua casa e ler, né? Então você vê que não é o pastor que está falando. Os presbíteros que lideram bem a igreja. Eu estou dando meu exemplo, mas poderia ser você que poderia ser pastor daqui também, você está entendendo? Eu só estou dando um exemplo.
Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos do quê? Dupla honra. Dupla honra. Vê no original, dupla honra é salário, é dinheiro, é salário pastoral. E especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e ensino. Então eu vou pegar o meu exemplo dessa casa. Eu sou o líder dessa igreja? A princípio, sim. Por enquanto eu estou aqui como pastor titular. Pode ser daqui a 3, 4 anos que eu não seja mais pastor titular, venha outro pastor para cá. Certo? Então eu estou aqui hoje como pastor. Eu lidero a igreja? Então eu sou digno de dupla honra, sim ou não? Mas por que eu sou digno de dupla honra? Especialmente aqueles cujo, volta, o trabalho é a pregação e ensino. O que eu faço aqui todo domingo? Vocês estão entendendo? Eu estou contextualizando para vocês entenderem. Eu ensino a palavra, eu estudo a palavra, eu gasto tempo com estudo, comprando livro e uma série de outras coisas para me dedicar ao reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, uma igreja que é saudável, ela é saudável, ela não idolatra os seus líderes, mas ela honra. Olha o que a gente aprende aqui, isso é forte, pessoal. Aprendemos aqui que honrar a liderança não é idolatrar líderes, mas reconhecer o peso, o trabalho e a responsabilidade de quem serve de forma fiel. Olha o que Deus está mostrando aqui. Uma igreja saudável não vive de desprezo pelos que trabalham no ministério. Vocês estão entendendo? Quem é líder, o apóstolo Paulo está falando. A igreja, porque ele vai falando dos dois. Agora depois a gente vai falar do pastor para a igreja. A igreja tem que falar o seguinte, eu honro o meu pastor. Eu honro o meu líder. Sabe por quê? Porque ele é uma bênção na minha vida. Ele se dedica no ensino. E é bíblico honrar. A gente hoje não quer honrar ninguém. É bíblico honrar os pastores da igreja local. Se eu faço parte da igreja, é bíblico. Só que hoje nós vivemos numa cultura que a gente não quer honrar ninguém. Por quê? Porque a gente não concorda. Irmãos, concordando ou não, a palavra de Deus manda nós honrarmos os nossos líderes. Tem que honrar. Então é o seguinte, For You Church, como igreja, aprenda a honrar os seus líderes. Aprenda a honrar os seus pastores. Mas que você está fazendo isso, pastor? Não, porque aqui eu não tenho problema. Nós aqui da For You, a gente não tem problema com isso. Nós honramos a liderança. Só que eu tenho que pregar biblicamente. E o apóstolo Paulo fala, uma igreja saudável não vive de desprezo pelos que trabalham no ministério. Então, eu peguei um texto aqui do original, do 1º século, e eu achei muito legal, pessoal. Eu gostaria de falar para vocês aqui. Uma igreja saudável honra quem serve fielmente. Uma igreja saudável honra quem serve fielmente. Se os seus líderes, o seu pastor é fiel, se desgasta na palavra de Deus, se desgasta no exercício ministerial, honre ele. Respeite ele, ajude ele, auxilie ele, independente de que seja, é fiel, é homem de Deus, é mulher de Deus, honre. Mas não transforme a liderança em um território intocável. Paulo nos ensina que honra não é idolatria e correção não é perseguição. Isso vale nas duas direções. Olha que interessante. Primeiro para a igreja. Não trate com desprezo aqueles que trabalham na palavra, servem e se desgastam e carregam responsabilidades espiritual. Honrar a liderança é bíblico. Fale para a pessoa que está do seu lado, honrar a liderança é bíblico. Não é idolatria. Não é idolatria. Segundo, Paulo fala para quem lidera. Ninguém está acima do exame. Você pode estar sendo honrado? Sim. Só que você também é homem e tem que ser examinado. Tem que ser examinado, Timóteo. Você tem que mostrar o seguinte, se alguém está com queixa de um presbítero, testemunha e vai lá para poder conversar e resolver o problema. E corrige. Corrige. Liderança tem que ter correção. Liderança não é intocável. Olha que Paulo está falando para Timóteo, para quem lidera. Ninguém está acima do exame, da correção e da verdade. Na casa de Deus, posição não cancela prestação de conta. Não cancela prestação de conta. A grande pergunta que o apóstolo Paulo fala com esses dois viés de pensamento é: como eu enxergo a minha liderança? Com desprezo, com idolatria ou com equilíbrio bíblico? Sabe o que é interessante isso? Uma coisa que eu sempre falo e eu ensino, pessoal. Olha só. Com muito temor eu falo isso, desde quando nós começamos a For You Church.
O dia que vocês não me enxergarem mais como um homem de Deus ou pastor de vocês, sugestão, não fiquem nessa casa. Vão embora. Por quê, pastor? Porque eu não conseguirei mais ser bênção para vocês e vocês não conseguirão mais ser bênção dentro dessa casa, desse ministério. Estão entendendo? É saudável. Então, o dia que não vejo mais o pastor Renato como líder, ótimo, estou saindo, vou para outro ministério. Porque eu não conseguirei mais ser bênção para vocês e vocês não conseguirão, escute isso, fluir nessa casa. Por quê? Não existe fluir do Espírito Santo nas lideranças, nas coisas, se os líderes não estiverem de acordo com o pastor e o pastor com os líderes. Não flui. O seu ministério vai patinar. O seu ministério vai patinar. Ou seja, só para vocês entenderem, se eu que sou líder, não apoiar um dos líderes que estão aqui dentro, vou dar um exemplo. Você vai fazer um trabalho específico. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas olha que interessante. Se eu não apoiar um trabalho, você vai se matar, o seu trabalho não vai fluir. Porque não tem a anuência do pastor da igreja. Não vai fluir. Você vai se matar, você vai tentar, e sabe o que você vai fazer? Nossa, estou cansado, é uma luta para fazer as coisas, lógico, a liderança não apoiou. Agora, olha só, porque é espiritual. Porque tem uma unção de governo sobre os pastores. Unção de governo e é bíblica. Não é aquela unção de amaldição, mas é o governo. Quando o pastor fala assim, ó, pode fazer que vai ser uma bênção, você vai ver que tudo se engaja na igreja. Tudo se engaja na igreja. Sabe por quê? Porque tem uma unção de governo. Pedro trabalha muito bem essa ideia. E por que Paulo está trabalhando isso, pessoal, para Timóteo? Mostrando da importância da liderança, mas também do autoexame. E o apóstolo Paulo, ele trabalha isso, e eu achei fantástico, porque naquela época tinha uma cultura assim, e hoje nós vemos uma cultura que a gente não quer honrar a liderança. Então saiba de uma coisa, seu pastor, seus pastores são uma bênção. Seus liderados, pastores, é uma bênção. A partir do momento que não for mais, não fique na igreja. Nossa, nunca vi um pastor falando isso, mas eu estou falando biblicamente, com base em Timóteo. Você não vai fluir. Só para você ter uma ideia, imagina que eu não estou em concordância com o Ministério de Louvor aqui. Acabou, o Ministério de Louvor não vai para frente, pessoal. Não vai para frente. Se eu não tiver concordância com o Ministério de Mídia, pode se matar em fazer arte. Eu bloqueio, não vai ter arte nenhuma. Se eu não tiver em concordância com o Ministério de Missões, vai se matar o Ministério de Missões. Eu falo, não gostei disso daí, eu bloqueio. Ou seja, você não consegue desenvolver o ministério e a igreja não anda. Vocês estão entendendo essa responsabilidade? Ou seja, a igreja tem que andar em concordância e o pastor tem que andar em concordância. O pastor, o líder, ele é supremo? Claro que não. Por isso que o apóstolo Paulo fala, tem que ter exame. Como que está a liderança? Está saudável? Está se perdendo? Está bíblica ainda? Não está bíblica? Tem que ser exortada. Chama 2, 3 testemunhas e exorta a liderança. Ou seja, eu preciso de exortação. Está entendendo? Isso é bíblico. Eu sei que às vezes esse tipo de sermão a gente não escuta nas igrejas, mostrando que a igreja também tem que ver, ó, pastor, isso aqui não está tão legal. Mas é o que a Bíblia nos ensina. Vamos orar? Se coloque de pé no nome de Jesus. Que o Senhor nos ensine através dessas cartas pastorais a viver como a igreja, não com aspereza, a olhar os nossos irmãos e tratar com amor, com piedade, que a gente saiba exercer misericórdia e graça com responsabilidade e discernimento, que a gente possa honrar a liderança, sendo uma bênção para as nossas vidas, mas a liderança também venha reconhecer se errou em algum ponto e trabalhe para consertar. Isso é uma igreja saudável. Que o Senhor nos permita ser uma igreja, homens e mulheres saudáveis diante dele para servirmos no reino com alegria. Pai, no nome de Jesus.